né? Sim. A não aceitação, a falta de informação. Quer dizer, cada reunião que a gente faz, a gente chama os familiares, para os familiares tomarem ciência do que é a doença. Eu posso contar com poucos familiares. E os poucos que eu conto é de uma diferença incrível na vida do paciente e dentro da associação. Entendeu? Porque a pessoa passa... É impossível um familiar tomar ciência do que é esclerose múltipla e não se envolver com a causa. Não. É impossível. Se envolveu, entender o que é, ele vai ajudar a sua pessoa. O seu familiar com a esclerose múltipla. Entendendo ele, né? Já... Com certeza. Então a informação realmente é muito A informação é o melhor remédio. É o melhor remédio a informação. Talvez se eu tivesse informação antes de eu ter o primeiro surto, talvez eu não tivesse sofrido tanto. Teria evitado muita coisa, né? Eu teria evitado muita coisa, sabe? Mas foi bom eu vivenciar o luto. Não foi ruim, não. Sabe, tem gente que não vai sair do luto nunca. E eu respeito. Tem gente que a gente coloca... Eu procuro fazer da associação um lugar de acolhimento, de alegria. Muitas vezes a gente faz arte-terapia, dança-terapia. Não é só informar o que você tem, porque você já sabe. E a internet está aí. Tem boas... Você vê de tudo na internet. Você vê o melhor... Você vê a melhor filtrar, informação, né? E você vê a pior. É importante filtrar para não ter... Exatamente. Então, eu procuro ser o mais transparente possível. E eu procuro levar essa minha felicidade tóxica de uma maneira leve. Felicidade tóxica. Minha felicidade tóxica. Eu procuro levar de uma maneira leve e respeitando quem não quer se envolver. Mas eu fiz a minha parte. Pior é não fazer nada. Exatamente. Eu achei bacana aquele evento que a doutora fez no período do carnaval, né? Também procura levar... Exatamente. A FUNAD tem o Bloco Portador da Folia. Não é brincadeira, é louvável a atitude da FUNAD de colocar... E o grau de responsabilidade que é de colocar pessoas com todo tipo de deficiência física e mental, colocar na rua com seus familiares. Para a folia, no Folia de Rua. Está dentro, está inserido no calendário do Folia de Rua. Para mim, aquilo ali, eu já ia para o portador da folia antes de ser paciente de esclerose múltipla. Falou sobre doença mental. Importante lembrar que não é uma doença mental a esclerose. Não é doença mental, mas ela também atinge a parte cognitiva. Atinge, né? Atinge, sim. Eu acho que depois que eu estou fazendo essa medicação, eu estou articulando as palavras melhores. Mas em 2020... eu não dizia uma palavra, eu não dizia coisa com coisa. Eu fazia um áudio e as meninas mandavam para mim: Suzana, olha como você está falando. O último surto que eu tive em 2019 foi paralisia facial. E eu estava com o meu cognitivo péssimo. Não intelectual, porque a gente tem uma diferença entre intelectual e... Essa parte que está diferenciando intelectual e cognitivo, não, né? Então, a minha parte cognitiva estava péssima. Eu não articulava as palavras. Mas não atinge o intelecto. Eu lia uma frase e na mesma hora eu esquecia. Intelectualmente, eu estava escrevi um livro, 2022. Escreveu um livro? Eu escrevi um livro de 413 páginas. Foi ali que eu vi que realmente eu não tenho juízo. 413 páginas. Foi preciso o meu editor dizer assim: olha, porque você não vai ter dinheiro para fazer esse livro, não, para imprimir esse livro. Qual o título desse livro? Esse livro se chama Memórias de uma Vida em Movimento. O em, e a M é assim, essa fitinha. Em movimento. Em movimento, porque eu acredito que a esclerose múltipla é um movimento. Sabe? Ter esclerose múltipla é você estar em constante movimento. E eu escolhi Memórias de uma Vida porque eu já tinha 62 anos quando eu comecei a escrever o livro e publiquei. Então, eu já tinha memórias. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma vida, uma mãe que viveu 103 anos, 8 irmãos. Então, assim, eu tenho memórias. Eu fui mãe nova demais, com 26 anos eu tinha 3 filhos, eu amamentei 7 anos meus filhos. Então, eu acho que eu adolesci, eu amadureci junto com meus filhos, entendeu? Eu moro em Camboinha, na beira-mar, e assim, eu vivenciei, realmente, eu terminei psicologia, nem fiz nada do meu curso, fui viver trabalhando com meu marido, com turismo,
Então, assim, eu vivenciei tudo isso. Então, eu já tinha memórias, né? E toda a vida fui uma pessoa muito acolhedora de... Meus filhos tinham um amigo, ó, traz aqui para eu conhecer. Então, hoje, as amigas dos meus filhos, os amigos dos meus filhos são meus amigos. Porque eu sempre trouxe para junto de mim, sabe? Eu acho que eu tenho um dom de agregar, sabe? Eu não gosto de espalhar, eu gosto de juntar. Então, eu escrevi esse livro e dediquei a todos, assim, que viveram, que me acompanharam. Inclusive, no lado mais sombrio, e eu sou tão assim que eu quis perpetuar aquele momento. Foi um momento de muita dor, foi um momento em que o chão se abriu na minha vida, que eu não sabia o meu dia seguinte. Porque eu amanheci o dia sem ver. Uns meses depois eu amanheci sem andar. E eu toda a vida fui muito ativa, uma pessoa muito ativa na igreja, ativa em todo eu passo, eu abraço as causas. Então, naquele momento, para mim, foi como a psicóloga disse, eu tinha medo de perder a minha vida. Minha vida sempre foi muito boa, meu Deus. Na infância eu tive minhas escassez, mas eu tive muito amor dos meus irmãos, da minha mãe, porque eu perdi meu pai com 3 anos. Então, assim, naquele momento mais sombrio, escrever para mim foi um desabafo. Foi a maneira que eu encontrei de dizer, olha, eu estou aqui, eu vou viver. Não agora, mas depois. Porque eu não conseguia ler, porque eu não via dos 2 olhos, né? Era um sem ver e o outro muito embaçado. E eu peguei um caderninho que minha irmã fez para mim, à mão. E peguei esse caderninho e quem chegava na minha casa, eu dizia, escreva alguma coisa sobre mim nesse caderno. Eu não tinha intenção nenhuma de fazer um livro. E eu dizia assim, escreva alguma coisa. O que é que você pensa de mim? Escreva aqui. E eu recebi tanta coisa linda que esse capítulo do livro é assim. Quanto mais amor eu sinto, mais falta para sentir. Eu não sei se vocês viram o filme Lisbela e o Prisioneiro. E que ela diz, né? Quanto mais amor eu tenho, mais falta para sentir. Então, isso para mim, sabe? Aí eu fiz o capítulo. Quanto mais amor eu sinto, mais falta para sentir. E naquele momento que, coincidentemente, eu respirar, tomar um gole. Fica à vontade. Deus escreve certo por linhas certas, não é por linhas tortas, não. Verdade. Então, naquele momento da pandemia, meu netinho tinha acabado de nascer. Então, a gente afastada, né? A gente no mundo, só eu e meu velhinho dentro de casa. E minhas dores, porque eu não estava bem com o remédio que eu estava passando por maus momentos. Meus linfócitos foram para 400. Então, nem quando chegou minha idade de 60 mais para tomar a vacina, eu não podia, porque meus linfócitos foram para 400. Então, Deus sabe o que faz. Aí, ligou para mim o laboratório, que era a Biogen, que era do meu medicamento. Disse, a senhora quer participar semanalmente de uma consultoria de coach? É chique, né? Coach. Coach. Eu disse, meu Deus, quanto será que um coach tá cobrando durante essa pandemia? Para melhorar, não é psicologia, é um direcionamento, né? Que fique claro que eu entendi desde já que não ia ser um atendimento psicológico, e ela deixou bem claro. Mas juro a você, no primeiro dia que ela entrou no ar comigo, Ana, não esqueço nunca, ela disse assim, a senhora esteja com lápis e papel na mão. Na primeira reunião, ela disse assim, qual o seu maior sonho? Juro a você, eu não falei não, eu vomitei aquela palavra, aquela frase. Eu disse, meu maior sonho é escrever um livro. Caramba. E ela disse assim, então vamos trabalhar em cima disso. E quando, eram 10 sessões, na 10ª sessão, meu livro estava na gráfica. Porque eu já tinha muita coisa escrita. Eu pedi a meus amigos que escrevessem também, eles com esclerose múltipla, para dar a entender a toda a sociedade e aos profissionais de saúde que cada pessoa é única. A doença se manifesta diferentemente em cada um. Então,
Quando eu escrevi meu livro, 2022, eu não tive patrocínio não, viu? Foi meu velho. Vendeu uma casa, a primeira coisa que ele fez foi bancar meu livro. Caramba. Então, assim, quando eu escrevi aquele livro, foi como se eu fechasse um ciclo na minha vida. Eu fechei uma porta para abrir um portal, como diz o outro, né? Eu fechei... É como se todas aquelas angústias que eu sentia, a desesperança, eu fechei naquele livro. E abri um portal. Eu disse, talvez agora eu esteja presidente da associação, porque hoje eu estou madura. Eu acho que na época, anos atrás, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu não tenho exatamente a maturidade de entender não só a mim como paciente de esclerose múltipla, mas entender o outro. Entender até o outro que não aceita a sua própria patologia. Ter a humildade de entender isso, né? Entendeu? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Seu livro, além de físico, já colocou ele no digital? Ele está na Amazon. Ah. Na Amazon. Tá na Tá vendo aí? Amazon. Não é só você, não. Tá vendo aí? É que eu vendo Tá os na produtos Amazon. na Amazon e tal. Tá na Amazon. Agora, tá. o arquivo é bem grande. Você tem que ter um tablet para ler, para não cansar a vista, colocar no computador e tome página. Ah, mas é outro. Mas eu vou fazer uma nova... Eu vou atrás de patrocínio, vou conseguir e vou fazer outro mais... Mas, assim, muita coisa que eu Lightzinho, coloquei foi por causa da... Assim, tem um capítulo que é muito interessante, que é sobre a pandemia, né? Sim. E a foto que tem é muito significativa. Eu fiz questão de colocar eu e minha família, meus filhos, meus netos, todos de máscara no Natal. Eita. Foi um Natal em que tinha aberto, né? E, de repente, deu de novo. Deu de novo, foi. E nós estávamos todos... Só quem não está de máscara eram os dois pequenininhos, que a Tarsila tinha 5 anos e o pequenininho tinha 1 aninho. E tinha feito 1 aninho. Eita, Então, esse é assim, crônicas da pandemia. Da pandemia. Crônicas Então, da assim, pandemia. todas as minhas agonias da pandemia eu coloquei ali, sabe? E a pandemia foi um momento muito E a difícil. fé foi um divisor de águas na minha vida, viu? Tá vendo? É importante, Foi um né? momento pra gente perceber que não somos nada, né? Que Foi a mesmo. qualquer momento algo acontece. A pandemia, né, ela chegou pra isso. Ela chegou para mudar a vida da Pra gente. mudar a vida. Ninguém saiu a mesma coisa. Ninguém. Não teve como. Todos nós que passamos, temos que hoje ser muito gratos, né? Que a gente não morreu, né? Exato. A gente tem que pensar assim, nu e cru, assim. Exatamente. Nós sobrevivemos. Quantas pessoas se foram? Apesar que Às vezes existe- pessoas até mais existe- saudáveis do que a gente mesmo, Exatamente. né? E existem pessoas na teoria da conspiração, sabe as pessoas que, né, que tem as teorias, terra plana, não sei o que. É. Teoria da, Sim, sim. teoria da conspiração, É. que dizem, pessoal, assim, que o apocalipse aconteceu, que foi a pandemia. E a gente ficou. Nós ficamos. Verdade.